Mais uma vez, a imprensa divulga imagens lamentáveis do desrespeito com o cidadão, no que se refere ao transporte público. A matéria da TV Globo foi, na presente data, a Campo Grande, para constatar o que nós, representantes da Zona Oeste, nesta casa, conhecemos muito bem. Ônibus de algumas empresas do consórcio Santa Cruz, sem a mínima condição de segurança no transporte coletivo. E em quantidade muito inferior àquela considerada ideal para conduzir as pessoas que necessitam se locomover por toda a Zona Oeste, para o centro, de um modo geral, para a cidade do Rio de Janeiro. Na presente data, nós acordamos com essas imagens. Agora 12:04. Passageiros em pé, mas não é porque o ônibus está cheio, não. Tem até banco, mas não tem assento. Quando a gente volta a ver imagens como essa, de ônibus em péssimo estado de conservação, a gente se pergunta, né? Será que tem fiscalização? Será que alguém olha isso? Nós fizemos novos flagrantes, vamos mostrar para vocês esses flagrantes. Hoje fomos até Campo Grande, na Zona Oeste, situações absurdas em ônibus que circulam na região. Recebemos várias reclamações e até um vídeo de um morador do bairro. Veja com a Raquel Honorato. Faltam 1, 2, 3 lugares. O ônibus circula sem assentos nos bancos. Passageiros viajam em pé. Falta ainda conservação na iluminação e nas peças do controle da saída do ar-condicionado, que não funciona. Repare também nas janelas abertas. O vídeo foi enviado pelo telespectador Lúcio Marcos e é um dos ônibus da linha 854 Campo Grande, estação de Guaratiba. Muitos passageiros reclamam do estado de conservação dos veículos da aviação Santa Cruz. O ônibus está horrível. Deu quebra, chega ali no presídio, quebra, chega na Ibaraquene, quebra também. O pessoal tem que descer para fazer outra radiação e chega lá também, quebra também. Está péssimo o ônibus aqui nesse local. É da própria aviação, que é ruim, os ônibus tudo ruim também, que botam os piores ônibus para cá, para essa redondeza aqui. Uma pesquisa feita pela Prefeitura com base nas queixas dos moradores mostra o panorama do transporte público na Zona Oeste do Rio. Entre as 10 linhas com o maior número de reclamações, 6 pertencem ao consórcio Santa Cruz. O mesmo percentual se repete no quesito nível de serviço. 6 entre as 10 piores linhas são da empresa. E não para por aí. 7 entre as 10 linhas mais críticas no ranking de conservação dos veículos fazem parte do consórcio. E nós viemos até aqui no ponto inicial, em Bangu, de onde partem as linhas 811 e 812, que fazem o trajeto Presídio-Bangu e Bangu-Carobinhas. Elas são campeãs no ranking de reclamações. E olha só a situação, aqui no ponto de ônibus não tem um veículo sequer. Os estudantes me contaram que já estão há 1 hora esperando. E vocês acordam muito cedo para conseguir pegar o ônibus com essa espera toda, né? Muito cedo. Eu acordo 6 horas da manhã. Acordo 6 horas da manhã e vim pra cá umas 6h30, assim. Aí vou pra escola. Ônibus não demora, né? Nossa equipe esperou por mais 1 hora e apenas um veículo passou. Esta senhora, que mora há 63 anos em frente ao ponto dos ônibus, disse que quando precisa ir ao médico, conta com a sorte. E se for uma emergência, dona Maria, como é que faz? Aqui, morre, né? Assim não dá, né? Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Eu sei que você viu o RJ ontem. Vou mostrar de novo as imagens que a gente exibiu aqui ontem, de vários flagrantes, de situações assim, olha, inacreditáveis. Olha aí, painel todo quebrado do ônibus, o velocímetro não existe, é só fazendo uma decoração ali, não é em si, mexe, olha só, quebrado. Enfim, dirigir assim não deve ser fácil e para o passageiro um risco enorme. Edmilson Ávila, te pergunto, falamos sempre em fiscalização. Existe fiscalização? Mariana, depois que nós mostramos essas imagens, hoje teve uma fiscalização nessa linha aí, a 831, na 8312, são linhas irmãs aí, né? De 17 ônibus fiscalizados, 16
foram multados, 15 lacrados. Está na cara que não teve nunca fiscalização nessas linhas. Então, isso, hoje, na primeira fiscalização, lacraram 15 ônibus. De 17 fiscalizados, só um conseguiu passar na fiscalização. Então veja que falta muita fiscalização. Quantos Olha, são? tem um número aqui, ó, são 8.856 ônibus, quase 9.000 ônibus na cidade, gente. Sabe quantos fiscais, Mariana? Quantos? Contratados? 40 para a cidade inteira. Só que tem fiscal em férias, fiscal doente. Não tem mais que 30 fiscais trabalhando, Mariana. Não dá para dar conta. Isso mostra claramente que não há intenção de fiscalizar. Por isso que essas empresas, elas contam com a impunidade. Porque elas sabem que são só 40 fiscais, não só para os ônibus, gente. Também tem táxi, há outras atividades para a cidade. Então, as empresas contam com essa impunidade, sabem que não serão multadas. E contam com a sorte também, né? Porque nesse estado que estão os ônibus que a gente viu, muitas vezes pode causar um acidente grave. Estão contando com a sorte também. Edmilson, falando em ônibus, a gente tem recebido muitos vídeos, você está vendo? A gente tem agora o WhatsApp, Viber. Vamos ver um que a gente recebeu hoje cedo. Enviado, claro, pelo nosso WhatsApp e também pelo Viber. E estação Mato Alto cheia. Mostramos 2 vídeos ontem da estação. Olha o outro aí, isso por volta das 7 da manhã. E tinha uma fumaça, Edmilson? Não é só cheia, não. A estação está tomada por uma fumaça. Foi um ônibus que chegou, ele estava com problema na correia. Essa correia ficou deslizando, começou a provocar uma grande fumaça, encheu a estação de fumaça, as pessoas começaram a passar mal ali. Enfim, esse ônibus teve que ser recolhido, mais um ônibus retirado. Novo esse ônibus? Ônibus novo, mais um ônibus retirado ali desse trajeto do Transoeste. Edmilson, vamos lembrar para o pessoal de casa para mandar vídeos e fotos para o RJ, pelo WhatsApp e pelo Viber. É só usar o número que está aparecendo na sua tela. Qual é o número, Edmilson? Número 999-002222, gente. Ou entra lá no g1.com.br/RJ. Já viu que vai aparecer aqui. Filma assim, hein? Bom, filma deitado. o que acabamos de ver é pouco, face à quantidade lamentáveis de relatos que chegam todos os dias no nosso mandato. Não é possível que a situação continue dessa forma. Estamos falando de milhares e milhares de pessoas que têm o seu direito de ir e vir, infelizmente, ofendido. Atingidos pelo desconforto, se não falar pela própria iminência do sofrimento, a exposição do perigo constante. A questão da incolumidade física, a questão de resguardar a própria vida. Quando ouvimos muita notícia de racionalização de frota na Zona Sul, ou de remanejamentos de linha no centro da cidade, como já foi tema por mim abordado nesse plenário, manifestei, inclusive, que o excelentíssimo senhor secretário municipal de transporte, deputado Rafael Pisciani, trate com carinho na viabilidade junto a Rio Ônibus, no tocante a esse quantitativo da frota que vai ser retirada da Zona Sul, que tente viabilizar junto com a Rio Ônibus remanejamento, mesmo não sendo autos coletivo climatizado, mas que encaminhos para o consórcio Santa Cruz. A gente sabe que efetivamente, se esse consórcio tivesse que cumprir, ou como a própria prefeitura manifesta de forma livre e consciente, a quantidade de aplicabilidade de multas que foram impostas, né, a essas linhas, a essas empresas, muitas delas estariam quebradas. Até porque recentemente 2 quebraram. E aí é suprida aquelas linhas com veículos de outra empresa do mesmo consórcio. Mas reitero aqui ao Poder Executivo, mais especificamente à pasta da Secretaria Municipal de Transporte, no que diz respeito, né, a viabilizar junto a Rio Ônibus, tão logo operacionalizada essa redução da frota de 35% da Zona Sul, seja a mesma remanejada para algumas empresas do consórcio Santa Cruz. Muito obrigado, senhor presidente.